Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Amém. Hoje de manhã a presença de Deus foi algo assim, muito forte no nosso meio. E hoje à noite também nós queremos que nós já podemos sentir a presença de Deus. A adoração, o louvor, nossa adoração, o nosso louvor tem chegado até o trono celestial. E Deus, Ele tem sido muito misericordioso conosco, apesar de tudo, apesar de todas as coisas, Deus, Ele tem sido misericordioso. Mateus capítulo 24, verso 12, diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa palavra que Jesus trouxe foi no sermão escatológico, sermão profético, falando sobre os últimos dias. Essa palavra, ela está em Lucas 21, Marcos capítulo 13 e aqui em Mateus capítulo 24. É parte do sermão profético, o sermão escatológico de Jesus, quando ele começa a falar sobre as profecias, ele começa a falar sobre as coisas dos últimos dias. E essa palavra de Jesus aqui: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso tem sido uma grande realidade, a multiplicação da iniquidade, o amor se esfriando no coração dos homens. Nós estamos vendo e nós estamos sentindo na nossa própria pele a multiplicação dessa iniquidade. Nós estamos sentindo na nossa própria pele o amor das pessoas se esfriando. E o amor das pessoas se esfriando em relação a Deus, e o amor das pessoas se esfriando em relação umas às outras. E Jesus está trazendo essa palavra profética, esse alerta, falando: a iniquidade vai se multiplicar e o amor vai se esfriar no coração dos homens. E à medida que a iniquidade se multiplica e o amor se esfria no coração da raça humana, nós vamos ver, a cada dia que passa, a vinda do Senhor se aproxima e nós vamos experimentar, nós vamos presenciar a iniquidade no coração dos homens em ação. E a iniquidade no coração dos homens faz com que os homens cometam muitos males, todo tipo de males, todo tipo de mal. A iniquidade é um princípio oculto de rebelião dentro do coração do homem. E esse princípio oculto de rebelião no coração do homem faz com que ele haja de forma brutal, de forma perversa. As ações do homem cujo coração está cheio de iniquidade, as ações do homem cujo coração está frio do amor de Deus, ele é capaz de cometer atos que nós nem podemos acreditar que um ser humano pode praticar. E aquilo que nós temos para compartilhar com os irmãos hoje à noite é algo que deve entrar nas raízes das nossas vidas. Pode ser que alguns de vocês vão pensar que, pastor, mas eu vim aqui para ouvir uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de salvação, uma palavra de vitória. Mas essa palavra é uma palavra de cura, de libertação, de vitória e de salvação para nós. Porque o que Jesus está falando aqui, está falando de um processo de multiplicação de iniquidade que teve a sua origem lá no começo da criação do homem, da criação de todas as coisas. Foi um processo de afastamento de Deus, que trouxe no coração do homem, e por causa da multiplicação acelerada dessa iniquidade, o homem tem feito coisas estarrecedoras. E a igreja de Jesus não pode se calar diante de tudo aquilo que está acontecendo. Eu queria usar também a célebre frase de diz:
preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Muitos estão gritando, os corruptos estão gritando, os violentos estão gritando, os sem ética estão gritando, e eles estão gritando não só com seus lábios, mas eles estão gritando com as suas ações. E o que preocupa não é essas ações que gritam violentamente. O que preocupa é o silêncio daqueles que são bons, porque Deus os fez bom. E eu digo a respeito de nós, eu digo a respeito da igreja. A igreja tem se calado, a igreja tem visto coisas, nós estamos sendo ofendidos nos nossos olhos. Eu me sinto ofendido diante de coisas que eu vejo diariamente. Eu me sinto ofendido no meu coração com muitas coisas que nós temos visto, principalmente essa semana. É algo que ofende. E se me ofende, se te ofende, muito mais Deus. Deus tem sido ofendido com as ações dos homens que viraram as costas para Ele. Então, o que nos preocupa não são os gritos dos perversos, não são os gritos em formas de ação dos maus, mas é o silêncio daqueles que são bons. E o que nós vimos durante essa semana, várias situações, nós estamos vendo há pelo menos 13 dias, é algo que vem para mexer com as nossas crenças, vem mexer com as nossas convicções, vem mexer com a nossa passividade. Eu queria que você abrisse comigo agora em Salmo 123. Por que esses dois estão aqui do meu lado hoje? Eu gostaria até que tivesse mais, mas por causa da impossibilidade de aglomeração, nós não podemos. Eu queria que tivesse mais pessoas aqui à frente. Que isso seja como um protesto, e não um protesto violento. Nós não temos que fazer protestos violentos, nós não precisamos fazer protestos violentos, mas nós não podemos deixar de protestar, porque Jesus foi uma pessoa que protestou diante da maldade, diante da opressão. Jesus, ele viu a opressão, ele não se calou. Jesus, ele se levantou contra o sistema opressor em todos os seus momentos, em todas as suas áreas. As opressões manifestadas através de instituições, através de pessoas, Jesus não se calou, Jesus não ficou quieto. Nós não podemos ficar quietos, e aquilo que nós pudermos fazer proclamando a verdade que liberta, a verdade que vem como um martelo que esmiuça a penha, nós precisamos fazer. Salmo 123 diz assim: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos do seu senhor, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade. A nossa alma está saturada do escárnio daqueles que querem sobrepor a sua vontade sobre a vida do outro. A nossa alma está saturada do desprezo dos soberbos. Esse salmista está dizendo: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que os nossos olhos devem estar sobre aquele que é o Todo-Poderoso, sobre aquele que tem todo o poder. Os nossos olhos precisam estar naquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que criou eu e você, aquele que criou tudo que existe na face da terra. Os nossos olhos estão
naquele que habita nos céus. Elevo os olhos naquele que habita nos céus. E ele diz algo muito interessante: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Você que já viu algum filme dos reis, dos imperadores, e aí esse rei, esse senhor, ele tem os seus servos, não é assim? E aquele servo, ele fica olhando atentamente para as mãos do seu senhor. E qualquer movimento daquele senhor, daquele rei, daquele soberano, ele entende o que é que ele está querendo. À medida que ele faz um gesto, à medida que ele mexe um dedo, ele faz qualquer coisa, o servo entende que aquele senhor está no comando, que aquele senhor está querendo expressar a sua vontade de alguma forma. Assim como o servo olha atentamente nos gestos, nos mínimos, nos pequenos gestos daquele senhor, a serva está com os olhos atentos à sua senhora para obedecer aos seus comandos, para obedecer os seus gestos, os gestos da manifestação da sua vontade. Assim, os nossos olhos devem estar voltados para o Senhor que habita nos céus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que existe um soberano que nos seus mínimos movimentos, ele expressa a sua vontade. Nos seus mínimos movimentos, ele demonstra a sua supremacia, a sua soberania sobre todas as coisas que estão nesta terra. E os nossos olhos devem estar atentos nesse Senhor, porque os nossos olhos estando atentos a este Senhor, nós vamos entender que Ele é aquele que pode demonstrar a misericórdia sobre nós e sobre essa terra e sobre os seres perversos. E por isso, depois de falar que a Ti que habita nos céus eleva os olhos, depois de falar que os nossos olhos devem estar atentos a Ele, assim como os olhos do servo estão atentos aos pequenos movimentos do seu Senhor, Ele diz: assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de tanto escárnio daqueles que querem sobrepor a sua vontade sobre outras pessoas, daqueles que querem empurrar a sua vontade contra a existência de outras pessoas, aqueles que querem de um modo violento, de um modo truculento, de um modo forçoso, tirar a vida de outras pessoas. A nossa alma está saturada, nós estamos fartos do desprezo dos soberbos, daqueles que acham que eles são superiores, daqueles que acham que existe uma supremacia branca, uma supremacia de cor, de etnia, de posição, um racismo violento, um preconceito desmedido, seres humanos achando que por causa da sua cor eles podem ser superiores a outros seres humanos cuja cor é diferente, por ter nascido em outros lugares, eles se acham soberbos sobre as outras pessoas. A nossa alma está saturada disso, desse escárnio daqueles que querem colocar a sua vontade acima de todas as coisas, o desprezo do soberbo sobre os outros. Todos nós vimos o que aconteceu há 13, 14 dias atrás.
Todo mundo sabe da morte do negro, do preto, George Floyd. Durante 9 minutos, um branco se ajoelhou sobre o pescoço desse homem preto. Durante 9 minutos ele ajoelhado, com seu peso do seu corpo, sob a jugular de outro ser humano, esmagando o seu maxilar no asfalto, e durante 13 vezes ele dizia: I can't breathe, I can't breathe, eu não posso respirar, eu não posso respirar. 13 vezes ele clamando: eu não posso respirar. Durante 9 minutos, um soberbo, um preconceituoso, um perverso, um ser humano que virou as costas para Deus, um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, tirando a vida de outro ser humano que também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um ser humano soberbo, um ser humano cujo escárnio saía das suas ações. Ele demonstrava o escárnio, ele demonstrava a soberba, ele demonstrava o desprezo pelo outro ser humano. Nós não podemos nos calar diante de tamanha maldade. A nossa alma está saturada desse tipo de coisa. Quase 400 anos de escravidão no Brasil. O nosso país tem 500 e poucos anos de existência. Se você pensar, nós escravizamos os negros durante quase 400 anos. E é possível que nós tenhamos netos ou bisnetos de escravos hoje. É possível que nós tenhamos pessoas que viveram, que nasceram nos momentos finais da escravidão e estão vivos hoje. Quem nós pensamos que somos para escravizar, para estar com os nossos joelhos sobre a jugular de outro ser humano, cortando o fluxo sanguíneo daquela pessoa, impedindo que aquela pessoa respire, tapando os ouvidos para o clamor: I can't breathe, eu não posso respirar, eu não posso respirar, e vai diminuindo a sua força, vai diminuindo o seu clamor, vai diminuindo o seu grito de misericórdia, até que ele morra. Quem nós somos, quem nós pensamos que nós somos, que achamos que temos o direito de tirar a existência de outra vida, por causa da cor da sua pele. A nossa alma está farta de tamanho desprezo, de tamanho escárnio. O preconceito opressor das instituições, o preconceito de pessoas opressoras, governos opressores, classes opressoras, escolas opressoras, sistemas opressores, racismo estrutural, racismo institucional, racismo pessoal, racismo da igreja. A fé verdadeira, a fé das Escrituras, ela não aceita esse tipo de ação. A fé em Jesus. Jesus, ele se levanta no meio da sinagoga e ele abre o livro, o rolo do livro, e ele lê: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar boas novas aos cativos, para dar visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos do diabo. Essa foi a mensagem de Jesus. Pôr em liberdade os oprimidos do diabo.
Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Nenhum ser humano é melhor do que o outro ser humano por causa da sua cor, por causa da sua condição social, por causa do seu berço, por causa do seu ensinamento, da sua cultura. Ninguém. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Ele disse: domine, pois, a criatura, domine, pois, os animais. O único domínio que nós podemos ter é o domínio dos animais. Deus não nos criou para dominar outro ser humano. Isso é consequência da iniquidade. Por isso nós estamos hoje à noite trazendo essa mensagem, que é a mensagem de Jesus, dizendo: eu estou aqui para pregar liberdade aos cativos, libertação aos oprimidos do diabo. E infelizmente, irmãos, a própria igreja está sendo um instrumento de opressão dos nossos irmãos de cor preta, de cor negra. Quantos de nós cremos e nós falamos que os nossos irmãos negros estão debaixo de uma maldição por causa da escravidão? Não, eles não estão debaixo da maldição. Se existe alguém que está debaixo da maldição, é o branco que escravizou o preto. A maldição está em cima do branco, que foi escravizador de um ser humano preto. Não é o preto que está debaixo de maldição. Quem está debaixo de maldição é aquele que é opressor, aquele que tem o dedo acusador, aquele que domina sobre o outro. Nós contribuímos com o racismo, com a nossa ignorância nas Escrituras. Nós temos a capacidade de colocar a vítima como o opressor, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós temos a capacidade de colocar mais peso sobre aquele que está debaixo da opressão. A maldição está na vida daquele que oprime. A maldição não está na vida do oprimido. A maldição não está na vida daquele que sofre, daquele que é desprezado, daquele que é rejeitado. A maldição está na vida daquele que age, daquele que pratica o mal. Jesus, ele foi intolerante. A verdadeira fé em Jesus faz com que nós sejamos intolerantes com qualquer tipo de discriminação, preconceito e racismo. Não dá para ficar calado diante disso. Nós não podemos ficar calados. Isso aqui não é um discurso político. Esse Martin Luther King era um pastor batista que morreu, que perdeu a sua vida porque ele não quis ficar silente diante de tamanha opressão, assim como Jesus nunca ficou silente diante da opressão da raça humana. A minha alma, a nossa alma está saturada. Aquilo que nós vimos é emblemático, aquilo serve como símbolo, aquilo serve como modelo da indignação que principalmente nós, crentes em Jesus, precisamos ter. É como se a nossa alma estivesse agora, a minha alma, eu falo de mim, a minha alma está como a vida de George Floyd, dizendo: I can't breathe, I can't breathe, eu não posso respirar, eu não posso respirar diante de tamanha opressão. O que vocês acham que Jesus fez quando ele passa diante daquele templo, lugar de oração, um lugar de milagres, um lugar onde a palavra de Deus deveria ser ministrada, e Jesus entra naquele templo e ele vê um lugar, um covil de ladrões? Você acha que Jesus ficou cheio de misericórdia? A ira do próprio Deus veio sobre Jesus e Jesus julgou, derrubou
tudo aquilo que não era utensílio do templo, do lugar sagrado. O chicote da ira de Deus veio sobre os malfeitores, sobre os religiosos hipócritas, fariseus. Jesus veio e trouxe juízo. Jesus derrubou a estrutura da maldade, a estrutura da exploração. Foi isso que Jesus fez. Jesus, ao passar, ele provocou, Jesus de livre e espontânea vontade, ele desviou o seu caminho para passar num lugar onde ele encontraria uma mulher que sofria com preconceito. A mulher samaritana. Os samaritanos eram objetos da opressão dos próprios judeus. Era um racismo, era um preconceito, era uma acepção. E Jesus passa, e Jesus propositalmente, Jesus começa a conversar com aquela mulher. Ela dá atenção, ele dá atenção àquela mulher. Até mesmo ela ficou espantada. Mas como tu, sendo judeu, conversa com uma mulher samaritana? Jesus explodiu com os sistemas opressores daquela época. Jesus deu atenção às mulheres. Quem sustentava, dizem os teólogos, os historiadores, eles dizem, quem sustentava o ministério de Jesus eram as mulheres, que eram rejeitadas naquela época. Jesus explodiu com isso. Jesus explodiu com o sistema religioso falso. Jesus explodiu com o sistema preconceituoso dos judeus contra os samaritanos. Jesus quebrou o preconceito racista, discriminador, daqueles que desvirtuavam o propósito de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. O mundo é composto de pessoas brancas, pessoas negras, pessoas pardas, pessoas amarelas, pessoas vermelhas, seja lá o que for, Deus amou o mundo. Quem nós pensamos que nós somos? A nossa soberba nos faz pensar que somos maiores do que Deus. Se nós não somos capazes de amar aquele que tem uma cor diferente da nossa, a soberba já tomou posse da nossa vida. E por isso nós estamos vendo o que nós estamos vendo. O menino Miguel, uma criança preta de 5 anos de idade, que foi levado pela sua mãe preta, empregada doméstica, empregada de uma mulher de um prefeito, foi mandada passear com o seu cachorrinho e deixou o filho por alguns minutos para que a mulher branca pelo menos olhasse para o menino. Mas não é meu filho, a cor é diferente da minha, eu não tenho nada com isso. Sabe onde começou isso? Essa história começou lá em Gênesis. Porventura sou eu o guardador do meu irmão? Não foi isso que Caim falou a respeito do seu irmão? O que eu tenho a ver com meu irmão? E essa iniquidade que começou lá no Jardim do Éden vem se multiplicando, vem se multiplicando, vem se multiplicando ao ponto de uma outra mulher falar, eu não tenho nada com isso, vai, deixa fazer o que quer. E nós sabemos o resultado disso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Iniquidade multiplicando, iniquidade sendo multiplicada.
e outros exemplos que nós temos aqui. Nosso objetivo não é falar dos exemplos, mas nosso objetivo é arrebentar com a maldade no coração do homem. O nosso objetivo é como esse salmista: a ti, Senhor, que habita nos céus, eleva os meus olhos. Porque a única coisa que pode sustentar cada um de nós, eu e você, diante de tudo isso, é estar com os nossos olhos fitos naquele que habita nos céus. Sabendo que, a despeito de toda a maldade do ser humano, Ele habita nos céus. E Ele pode ter misericórdia de nós. Os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. E Ele clama: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Nós não podemos respirar, irmãos, diante de tudo isso. O fluxo sanguíneo do nosso ser, do nosso corpo, da nossa alma, o fluxo sanguíneo está sendo impedido de circular em nossas veias. Nós não podemos respirar diante disso. Eu não posso respirar diante disso. Um joelho opressor está sobre a minha vida. E sabe quem ajudou Jesus a carregar a cruz nos últimos momentos da sua vida? Simão o Cirineu, não é? Quem foi Simão o Cirineu? Um norte-africano, um preto, um negro africano, ajudou a carregar a cruz de Jesus. Enquanto os brancos estavam cuspindo na cara de Jesus, batendo em Jesus, zombando de Jesus, um negro norte-africano estava ajudando a Jesus a carregar a cruz. Que coisa tremenda. Nós não podemos respirar. A minha alma, nossa alma está farta de desprezo. A nossa alma está saturada de tanto escárnio. E isso tem tudo a ver conosco. Quantas manifestações veladas de racismo que nós já tivemos em nossas vidas. Olhares racistas, piadas racistas. Quantas piadas racistas você já contou? Quantos olhares racistas para alguma pessoa que não tem a mesma cor que você tem? Quantos olhares discriminadores você já teve? Isso está entranhado dentro de nós. Isso é como um câncer, com metástase para tudo quanto é canto das nossas vidas. Por isso que essa palavra vem hoje à noite, para arrancar essas metástases que estão por toda a parte do nosso ser. Quantas formas de racismo e preconceito e opressão que você já manifestou contra outros. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Verso 28. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo
Jesus. Não pode haver judeu nem grego, não pode haver escravo nem liberto, não pode haver homem nem mulher, porque todos somos um perante Cristo. Paulo não está ignorando a existência das raças, das etnias. Paulo não está ignorando que existe homem e mulher. Paulo nem está ignorando que existe escravo e livre. Mas o que ele está dizendo é: não pode haver isso. A nossa fé, ela não condiz com essa realidade. A nossa fé em Jesus não tem nada a ver com essa opressão, com essa soberba, com esse escárnio, querendo tirar a vida do outro porque a cor dele é diferente, porque a sua condição social é diferente, porque a sua crença é diferente. Não pode haver essa diferença em nós. A nossa crença não permite esse tipo de coisa. Tiago capítulo 2. Verso 5. Tiago 2, 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Tiago falando isso há 2000 anos atrás. Tiago que falou, não foi Rogério que falou. Se você está indignado com essa mensagem hoje à noite, fique indignado com a mensagem de Tiago. Se você está aborrecido com o que você está ouvindo hoje à noite, fique aborrecido com o que Tiago está falando. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezais o pobre, o preto, o negro. Não são os ricos, os brancos, os norte-americanos, os italianos, os europeus, não são estes que vos oprimem, e não são estes que vos levam e vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. O que a lei diz, o que a palavra de Deus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se todavia nós fazemos acepções de pessoas, nós oprimimos aquele que tem a cor diferente da nossa, aquele que não tem o dinheiro que nós temos, aquele que não tem a cultura que nós temos, aquele que não tem os diplomas que nós temos. Se nós fazemos acepção de pessoas, nós somos colocados no rol de transgressores da lei. E o que nos espera é o quê? A maldição da lei.
Então, quem está debaixo de maldição não é o negro que foi escravizado durante quase 400 anos. O que está debaixo de maldição são os opressores, aqueles que cometem a iniquidade. Romanos, não, vamos para Lucas, nós vamos terminar já. Deixa eu ver se eu vou achar o verso. Ele não está aqui no esboço. Capítulo 4 de Lucas. Capítulo 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde foram criados, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele leu somente até aqui. O tempo que nós estamos vivendo é esse tempo lá do salmista, do Salmo 123. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós. A nossa alma está farta. Nossa alma está sobrecarregada de tanto escárnio, da soberba do opressor. Esse é o tempo ainda. Esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o tempo da misericórdia. E ele fecha o livro. Naquele momento, Jesus fechou o livro e ele terminou exatamente nesse verso: a apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas sabe qual é o próximo verso? Ele ia apregoar o ano aceitável do Senhor, e o próximo verso é: e o dia da vingança do nosso Deus. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. A próxima página das nossas vidas, a próxima página já está quase sendo virada. Esse Salmo 123 já está mostrando que a página está sendo virada. O clamor do salmista deve ser o nosso clamor. Nós não podemos respirar. Eu não posso respirar. Eu não posso respirar. Nós estamos agonizando, porque o próximo verso é: e o dia da vingança do nosso Deus. O que você vai fazer com essa palavra? Deixe que essa palavra entre nas intimidades do seu ser. Que essa palavra mude a sua mente completamente. Que essa palavra mude completamente os seus conceitos, a sua religião, o seu pensamento, as suas crenças. Comece a valorizar a vida humana, a vida do outro. Olhe para o outro com misericórdia, assim como Deus está olhando para você com misericórdia. Deus está olhando para nós com misericórdia. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. Olhe para Ele com misericórdia. Olhe para ela com misericórdia. Olhe para o outro com misericórdia. Seja um instrumento de libertação.
Tire as pessoas da opressão. Seja instrumento de libertação daquele que está oprimido, daquele que é o pobre, daquele que é o marginalizado, daquele que é colocado no canto, à margem da sociedade hipócrita. Deixa que a compaixão de Deus entre dentro de você. Jesus curava as pessoas, mas quando Jesus curava, a Bíblia sempre fala, Jesus, movido de íntima compaixão, curava os enfermos. O que curava as pessoas não era simplesmente o poder de Deus. O que curava as pessoas era a compaixão de Deus através da vida de Jesus. E é essa compaixão que nós precisamos. Muito mais do que qualquer poder de Deus, porque se o poder de Deus vier sobre nós, ele explode a gente. Quando Jesus falou do vinho novo no odre velho, ele estava falando, se o meu poder vier sobre vós, vocês serão explodidos, porque vocês não suportam o meu poder. A única coisa que nós suportamos é a compaixão de Deus, e é a compaixão de Deus em nós que cura o outro. Não adianta ficar pedindo o poder de Deus para curar o outro, você precisa pedir compaixão de Deus para curar o outro. Porque é a compaixão que cura as pessoas, é a misericórdia que cura, é a graça que cura. É isso que nós precisamos sair daqui hoje à noite pedindo a Deus. Deus, enche o nosso coração de compaixão pelo nosso próximo. Foi isso que Tiago falou. Observa a lei que fala, ame o seu próximo como a ti mesmo. O amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre as diferenças entre os homens. Clame ao Senhor para que a compaixão dele encha o seu ser. Que essa compaixão seja um remédio que cura essa metástase do preconceito e do racismo que está espalhado por todo o corpo do ser humano. E aí nós vamos ver o que Deus pode fazer nessa terra. Amém? Você pode sair daqui hoje à noite liberto, porque a palavra de Jesus é libertadora. A palavra de Jesus é confrontadora e confortadora. Nós precisamos confundir essa palavra, né? Eu tenho que confundir a palavra de Deus sendo confrontadora e confortadora. O confronto de Deus deve ser a mesma coisa do que o conforto de Deus para mim. Isso muda o coração do homem. Nós vamos amar os nossos irmãos. Olha que moço bonito. Olha que ela é uma senhora. Essa senhora é a esposa desse senhor. Que esposa linda que você tem. Né? Graças a Deus, dá glória a Deus. Ela é linda. Ela é linda. Quantos outros lindos aqui que são a cor diferente. Eu falei hoje de manhã, eu branco, aí eu olhei e pensei bem, falei, quem falou que eu sou branco? Eu não sou branco, eu sou uma mistura de um monte de raça. Nem cor eu tenho. Quisera eu ser branco ou preto. Eu não sou nem branco nem preto. Eu sou uma mistura de italiano com português e com certeza com africano e índio. O meu avô era descendente de índio. Olha que coisa. Ainda bem que tem gente que acha a gente lindo, né? E isso é a obra de Jesus no coração da gente. Quando a compaixão de Jesus entra, todo mundo é lindo. Nós somos lindos. Que coisa maravilhosa nós morarmos num país em que nós temos diversidade de cores. Você pode andar pela rua e você enxergar uma pessoa diferente de você, não faz diferença. Que ruim que deve ser morar num lugar onde todo mundo tem a mesma cor. Então eles estão aqui hoje. E como eu disse, eu gostaria que outros estivessem,
para manifestar a sua indignação. Isso não é um discurso político, é um discurso de Jesus. Porque o que causa tudo isso que nós estamos vendo se chama iniquidade. Nós estamos proclamando a palavra contra a iniquidade. Eu comecei dizendo o que Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E é isso que nós estamos falando hoje à noite. A nossa palavra é contra a maldade, contra a iniquidade. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos cantar mais uma música. Eu queria que você clamasse a Deus aí onde você está, no seu lugar. Clame a Deus pela compaixão dEle. Clame a Deus pela libertação da sua alma. Nós estamos impregnados com tudo isso. Nós não podemos mais respirar diante de tudo isso. Que o Espírito Santo de Deus possa agir no coração de cada um de nós ainda. Clame a Deus.